Informações extremamente importantes, né, na parte de fisioterapia motora e respiratória. Então, agora nós vamos convidar a doutora Adriana Oda. A Adriana, ela é fonoaudióloga e atende no ambulatório de esclerose lateral amiotrófica do setor neuromuscular da Unifesp. Olá, bom dia a todos. Quando a gente fala em fono, muita gente pensa em gagueira, né? Muita gente pensa em criança que troca letra, pensa em voz rouca. Aqui a gente vai falar um pouquinho diferente. O que é que a fono faz nesse âmbito que a gente está aqui, dentro de uma doença do neurônio motor, uma doença que gera fraqueza. E muitas vezes a pessoa me fala assim, mas eu fui encaminhado pelo médico, mas eu não tenho nada, eu não estou gaguejando, eu não estou trocando essa letra. Por que eu estou aqui? Então, aqui a gente vai trabalhar de dois grandes segmentos, a alimentação e a comunicação. São as duas grandes áreas que a gente vai trabalhar. Quando a gente fala em fraqueza muscular, a gente está falando que o músculo que faz uma série de coisas, ele fraco não vai dar conta da função que ele exerce. Então, se é o músculo da fala, a minha fala vai ficar um pouco mais distorcida. Se é o meu músculo da voz, pode deixar minha voz um pouco mais rouca. Se é o músculo da mão, e ela vai perdendo a função, porque essa fraqueza não deixa ela executar tudo que pode. O Eduardo falou agora bastante sobre a parte de respiração, e aqui a gente vai pensar no rosto, o que ela pode me atrapalhar, o que uma fraqueza de pescoço e de face vai me atrapalhar. Bom, vamos imaginar só o seguinte, a língua ela é um músculo que ajuda a gente a mastigar, porque é ela quem fica levando a comida de um lado para o outro, é ela que ajuda a engolir, é ela que ajuda a falar, e pela posição dela, ela ajuda também a direcionar o ar na respiração, porque se ela está muito fraca e cai para trás, ela me atrapalha ali. Então, aqui a gente vai ter que pensar que um único músculo, bobinho desse, vai fazer tanta coisa, então ele vai atrapalhar a gente em tudo isso. E quem sente isso na pele sabe o quanto é difícil você querer fazer um movimento e aquele músculo não te obedecer. E a gente vai ter que criar alternativas, né? Vai ter que pensar em um plano B, C. E mais do que fraqueza muscular, na verdade, a doença ela não tira exatamente só a força, mas ela tira a nossa autonomia de fazer as coisas como a gente fazia antes, com aquela desenvoltura e de um jeito que a gente nem parava para pensar. Quem é que pensa na hora que está comendo, como está comendo? Não, a gente pode pensar se a comida está boa ou não, mas pensar se eu estou mastigando de um lado ou de outro, se eu estou fazendo um movimento assim, assado, a gente não pensa. E aí vem uma fono e faz assim, de que lado que você mastiga? A pessoa geralmente olha para a gente com uma cara assim de, ela é louca, né? Olha o que ela está perguntando, como é que ela quer que eu saiba de que lado que eu mastigo? Porque acaba sendo isso, é pensar em coisas que antes eram muito automáticas. E é essa a ideia da gente tentar criar algumas estratégias para não roubar essa autonomia. Então, assim, que essa fraqueza possa ter um impacto menor nisso tudo. Como é que a gente foi pensando em montar essa aula? Fazendo uma coletânea de todas as perguntas que a gente tem ouvido ao longo dos atendimentos, no ambulatório, no consultório, em todos esses anos, e aqui também nas reuniões da Brela, e a contribuição especial é de todo mundo que fez todas as perguntas. Então, tentar fazer um compilado geral aqui para que a gente consiga atender a maior parte delas. Essa é bastante frequente, quando as pessoas falam assim, a mastigação está me cansando. Nem sempre isso vem de uma forma tão pontual, mas isso se traduz para a gente como alguém que já chegou com perda de peso. Aí vai para a nutrição dizendo, olha, perdeu peso. E quando a gente vai investigar por que perdeu peso, está comendo menos. Não, mas por que está comendo menos? Ah, porque cansa. Mas o que cansa? E quando a gente vai ali tirando com saca-rolho mesmo, a gente descobre que lá atrás, aquela mastigação está cansando muito. E quando eu canso, eu paro de comer no meio do caminho. Não só a minha ingestão é menor, como para mastigar tudo aquilo eu gasto muito mais energia. Então, essa balança fica descompensada. Entra menos e gasta mais, o resultado, emagrecimento. Então, para não deixar chegar nisso, a gente pode fazer algumas adaptações? Pode. O que eu vejo que, na verdade, as pessoas saltam, né? Elas passam assim, eu comia comida normal em casa, aí começou a ficar difícil, eu bati tudo no liquidificador. Puxa vida, que salto grande é esse? É claro que a comida batida e o pastoso ele vai ser muito mais fácil de engolir. Mas se eu entro nessa alimentação pastosa sem ter antes a necessidade, ou se eu ainda posso mastigar, não preciso dar um salto tão grande assim. Por que a gente está falando isso? Porque tem vários tipos de sólidos. Tem aquele sólido que é o duro. Vamos pensar em coco. Puxa vida, isso cansa até quem não tem fraqueza, né? Assim, que você tem que parar no meio do caminho porque isso cansa demais. A gente tem outro sólido que solta caldo na hora que você morde.
Então, se você vai pensar em maçã, por exemplo, a hora que você morde, ela é dura, mas ela solta aquele caldinho. Então, às vezes, eu me engasgo com o caldo que solta do alimento e não porque era sólido. Tem aquele que esfarela. Né? Então, assim, você pega uma torrada, por exemplo. A hora que a gente morde a torrada, aquele monte de farelinho fica espalhado na boca. E aí, às vezes, a gente fala, não, mas ele está com um sólido macio. Eu dei um pedaço de bolo para ele, mas era um bolo de fubá, todo esfarelento. Ah, pronto, ele soltou farelo também. Então, a gente vai ter que fazer uma combinação de coisas para esse sólido, que vai ser um sólido que, quando a gente morde, não esfarela. Quando a gente morde, que ele seja macio e que ele faça essa massinha. Nossa, está difícil. Agora a gente começou a dificultar um pouco. Mas um exemplo, ó, quem que faz massinha a hora que a gente morde? Batata. É alguma coisa que, quando você morde, ela não escorre, ela não esfarela, ela faz essa massinha, que aí, com a mastigação ou com a língua amassando lá no céu da boca, a gente consegue transformar numa coisa muito parecida com pastoso, na hora de engolir. Mas ele não perdeu, a pessoa não perdeu o exercício da mastigação, que a própria mastigação é um grande exercício para a gente fazer com essa musculatura. Ainda tem uma outra coisa, por exemplo, eu não consigo mais comer carne moída, porque a carne moída forma aqueles grãozinhos todos soltos, mas quando eu misturo isso num purê de batata, me ajuda, porque ele ajuda a dar liga no grão. Eu não consigo mais aquele arroz soltinho, mas se eu fizer um arroz mais papa, com um caldo de feijão mais grosso, que me ajuda a deixar mais unidos venceremos, eu consigo engolir melhor. Então, são estratégias que a gente consegue fazer em casa, muito antes de bater tudo isso no liquidificador. Porque, assim, é mais fácil bater tudo? Mas, gente, não, né? Assim, a gente perde o gosto, e perde aquela coisa boa de sentir texturas diferentes na boca, que não é só o sabor, né? Assim, é o que aquele alimento traz também. Então, às vezes, eu amassar no garfo fica de um jeito, às vezes, ficar em pedaços fica de outro jeito. Então, a gente vai conseguir brincar com essas consistências dentro do que é possível, antes de transformar tudo pastoso. Então, vocês viram que é um salto grande, né? Então, dá para fazer uns ajustes em cima disso. O Eduardo falou muito agora dessa história de não pode fadigar, tem que conservar energia e tudo mais. Na alimentação não vai ser diferente. Então, assim, se aquele sólido está muito difícil de mastigar, eu vou pensar num sólido mais macio, num mais molhadinho. Mas o nosso problema, aí a gente começa a complicar a vida de quem vai falar depois aqui, que é o pessoal da nutrição, porque, assim, o que é que, quando eu preciso de uma coisa macia, a gente pensa em quê? Na polenta, isso, na batata cozida, na cenoura cozida, e a gente só está falando de carboidrato, né? A gente pensa na mandioquinha, na mandioca, a gente vai começar a fazer agora a atrapalhar a nossa refeição do ponto de vista da Nutri, porque tudo bem, eu consigo engolir melhor, mas o que é que eu estou pondo para dentro? Será que naquele pastoso ou naquele sólido macio tem tudo que eu preciso? E aí as meninas vão contar para a gente depois, né? Assim, aí a gente vai tentar associar ainda as duas coisas. Isso também é bastante frequente, são as duas questões. Uma, eu estou engasgando, porque às vezes eu posso ter cansaço para mastigar e não engasgar. Comida, a hora que passa na garganta, passa bem. Pode ser o contrário, eu não tenho nenhum problema para mastigar, mas a hora de engolir, para na garganta. E aí eu fico tentando fazer movimento com o pescoço, aí vira para o lado, aí toma água por cima, e aí a gente tenta fazer outras estratégias para desentalar, que é aquela sensação mesmo de que a comida parou na garganta. Tem uma outra sensação, e essa também é muito ruim, que é a do engasgo, que aí sim a comida foi parar no caminho errado. Então, em vez de ir lá para o trajeto que leva a comida até o estômago, essa comida está desviando, tomando um atalho errado e está querendo entrar no pulmão. Todo mundo, e a gente sempre brinca e diz assim, atire a primeira pedra quem nunca engasgou na vida. Né? Assim, todo mundo já passou por essa situação, sabe o quanto ela é ruim, e que, para a gente conseguir se livrar disso, a estratégia número 1 é tossir. Põe para fora, está indo para o caminho errado. A tosse é o nosso melhor mecanismo de proteção, é hora de pôr para fora. Algumas pessoas, às vezes, dizem assim, respira fundo. Não, não respira fundo aquela hora, não. Aquela hora você vai pôr para fora mesmo, você vai tossir com força para poder ou sair, ou você conseguir engolir e aquele alimento refazer o caminho certo. Aí, o que a gente vai ter que pensar? Primeira pergunta, quando as pessoas me dizem isso, é, com o que você está engasgando? Porque eu posso não engasgar com tudo, não preciso engasgar com todas as coisas. Tem gente que diz assim, não, eu como super bem, é só o comprimido que para na garganta. A água desce e o comprimido fica.
E aí a gente ri e fala assim, nossa, eu não tenho fraqueza muscular, isso também acontece comigo, né? Porque é muito frequente. Às vezes acontece com a comida. Eu só engasgo com água, mas não engasgo com comida. Eu engasgo com água, mas não engasgo com a vitamina. Então, a gente tenta mapear com o que está acontecendo, que é isso aqui, ó, pensar, o trajeto da comida seria esse, né? Mastigar, preparar, misturar na saliva, e a língua tem que ter força de empurrar isso aqui para trás, que é esse nosso canal mais estreito. Quando, por algum motivo, ou fraqueza, ou distração, ou alguma coisa assim, isso desviou o caminho, ele entra por aqui, que é o caminho para o pulmão. Olha a diferença que a gente tem de calibre, uma que é muito maior e uma que é muito mais estreita. Então, parece mesmo, olhando, que é muito mais fácil a comida entrar por aqui. Não é uma coisa impossível, é uma coisa muito fácil de acontecer, que é esse engasgo. E se eu não tenho coordenação muito boa entre respirar e engolir, isso também pode parar no pulmão. Então, às vezes, a gente faz a avaliação, a musculatura está excelente, mas ele tem um cansaço respiratório tão grande que essa frequência respiratória é tão grande que coordena tudo, bagunça tudo, e aí a hora que a comida está passando por aqui é a hora que ele está puxando o ar para respirar. Pronto, aí é uma hora que esse engasgo pode acontecer. Bom? Aí o que a gente vai pensar? De novo, que consistência que você está engasgando? Já teve gente que diz assim, eu só engasgo com cafezinho, com mais nada. Com água não, com suco não, mas com cafezinho eu engasgo. Bem, por que pode estar acontecendo isso? O café é um líquido ralo. E todos os líquidos que são muito ralos, eles são muito difíceis de engolir. Tem algumas pessoas que dizem assim, nossa, deve estar muito grave o meu quadro, porque eu estou engasgando até com água. Não, na verdade, a água é a primeira, é a primeiríssima consistência que faz engasgar. Porque você pôs na boca, não deu tempo nem de você se acomodar ou piscar, aquilo já escorreu. Ela é muito ágil. Aí o que a gente faz? Fala para engrossar o líquido. Deixa ele mais pesado, deixa ele mais grossinho, transforma ele numa consistência de suco de manga, de suco de laranja com mamão, aquela consistência mais encorpada, porque aí ele não vai descer com tanta velocidade, né? Ou então põe o espessante para ter aquela consistência, e aí muitas pessoas fazem assim, ai, espessante, né? Porque altera o sabor, mas a gente tenta fazer de um outro jeito. Algumas estratégias que as pessoas já me trouxeram foi folha de gelatina, aquela folha sem sabor, que também ajuda a engrossar. Qualquer coisa que ajude a engrossar um pouquinho isso, mas que eu concordo, tem que ser bom de engolir, porque senão não vai descer mesmo, né? Tem um líquido um pouquinho mais grosso, e aí vocês vão ver, na própria lata do espessante, eles têm duas medidas, que eles chamam de néctar e de mel. Néctar seria aquela consistência que a gente compra de suco de caixinha, sabe aquele suco que ele é um pouquinho mais grosso. O mel seria essa que a gente falou do suco de laranja com mamão, que ele é um pouco mais encorpado ainda, tudo bem? E até que a gente consiga chegar no pastoso, que aí eu tenho um pastoso mais fino, um pastoso mais grosso, e a gente vai temperando isso conforme vai a necessidade ou conforme vai a possibilidade dessa musculatura. Sólido a gente falou a respeito, e essa aqui é uma consistência que a gente fala que é uma consistência criminosa, que é a dupla consistência. É ter mais de uma consistência na mesma colherada. Então, por exemplo, a gente sempre usa o exemplo da canja de galinha, que é uma consistência, é uma comida que tem líquido, que não é grossinha, não é grosso o caldo da canja, né? Ele é bem líquido. Aí tem pedaço de frango que eu tenho que mastigar, aí tem uns grãozinhos de arroz lá perdidos no meio que ficam boiando, e aí eu tenho que gerenciar na minha boca tudo junto. O líquido, o sólido, o grão, e às vezes se tem uma batata ali que a massa vira um pastozinho, pronto, gente, eu tenho 3 consistências diferentes ao mesmo tempo na boca, é muita exigência para essa musculatura. Então, essa dupla consistência, às vezes, atrapalha muito. Sopa de letrinha, sopa com as coisinhas, aquelas argolinhas de macarrão, assim, bem fininhos, é muito ruim, porque é essa história de dupla. Tem uma senhora que ela diz assim, nunca imaginei que comer granola fosse tão difícil. Porque granola também vai fazer essas 2 consistências diferentes, que vai ser aquele monte de grãos sólidos que eu tenho que mastigar, junto com leite, junto com iogurte, junto com alguma coisa que é outra consistência. Então, ela diz assim, não, mas aí eu sento e me concentro, ninguém pode nem falar comigo enquanto eu como, porque se eu me distrair, eu engasgo. E isso também acontece, a gente vai ter que prestar atenção nesse ambiente. O que a gente vai pensar aqui? Na hora de comer, então, a gente viu que consistência faz diferença, mas o volume também faz.
às vezes a gente tem a falsa ideia de que se eu puser só um pouquinho na colher, é mais fácil. Ah, ela está com tanta dificuldade de engolir, eu vou pôr uma pontinha só da colher para ela poder engolir mais fácil. A gente está atrapalhando a vida dela, é mais difícil fazer isso. O melhor seria uma porção média. O que é uma porção média? A gente fala mais ou menos uma colher de sobremesa seria uma medida, de nem uma colher muito vazia, nem muito cheia, não uma colher de sopa cheia também, porque senão a gente vai afogar de tanta comida ali. Quando a pessoa come sozinha, ok, ela vai respeitar o ritmo dela. Agora, quando ela não come sozinha e depende da ajuda de alguém, ixi, vai ter que ter um casamento bom aí, entre o ritmo de quem dá e o ritmo de quem recebe. Porque, senão, se a pessoa que está dando está com pressa, porque, gente, daqui a pouco eu tenho que sair, e aí eu vou dando. Ele nem acabou de engolir aquele tanto e eu já estou pondo mais e mais e mais. Não tem jeito, vai ter um problema ali. Ou o contrário, né? Dá uma colher, aí espera. Aí já fez até digestão daquela porção e ainda não chegou a segunda colher. Então, quando a pessoa, e aí o alerta é para todos os cuidadores, quando vocês dão o alimento, porque às vezes a mão não consegue, não ajuda, faz um combinado desse ritmo. Às vezes a pessoa não precisa falar o tempo todo, mas ela te dá um sinal que ok, para não cansar, porque também senão essa refeição fica muito extensa e cansa demais. Se a pessoa estiver com muita sonolência, não seria o melhor momento para comer. Basta a gente pensar na gente. Quando a gente está com muito sono, nossa, não vai. Né? Quando eu tenho uma sonolência associada a uma fadiga, associada a uma fraqueza, dificulta mais ainda. Então, às vezes, é melhor aqueles 10 minutinhos em que a pessoa consiga refazer e descansar e a refeição vir depois. A gente vai causar menos problema, menos estrago ali. Eu tenho que me preocupar com o alimento? Sem dúvida, porque, na verdade, é aquela história que, quando a comida chega no prato, a primeira coisa que a gente faz é comer com os olhos. Nossa, que delícia! É ver, é esse visual que agrada. Sentir o cheiro da comida, tudo isso vai despertando na gente a vontade de, preparando toda a digestão. Então, assim, ter um cuidado também com essa questão do alimento, não só com a consistência, faz parte, porque, às vezes, as pessoas chegam e dizem assim, eu estou perdendo peso, mas com a menor vontade de comer. Completamente inapetente, eu estou sem apetite. Não é que eu não tenho dificuldade, mas eu estou sem apetite. Mas por que você está sem apetite? Vai, tenta, a gente tenta cercar. E aí, uma das vezes a gente foi no foco dizendo assim, a minha comida é batida, tudo junto, sempre. Então, não tem cor de nada, não tem gosto específico de nada. E é todo dia a mesma coisa. Que por mais que a gente varie lá o legume ou a carne, se eu bato tudo junto, vai ficar mesmo com o mesmo gosto e aquilo vai começar a enjoar. Por melhor que seja, a gente não está discutindo o jeito de preparar, a gente só está tentando ver que isso aqui também pode interferir na nossa alimentação. O Du falou bastante sobre saliva, e isso vocês já devem ter percebido, quando está com uma saliva muito grossa na boca, nossa, a comida não desce. Não desce mesmo, porque tem uma saliva viscosa, gosmenta, não é? Que o que passar de comida vai grudar nela. Aí vai gerar 2 problemas, vai parar na garganta a saliva e a comida, e aquela tosse que vai ter que tirar tudo aquilo. Às vezes a gente tem que parar a refeição no meio do caminho para tirar tudo. Então, aquilo que o Eduardo falou, tira a saliva, faz lá toda a faxina antes de comer, e aí põe o alimento. Para não acontecer isso, de no meio da refeição ter que tirar, para tudo, aspira, ou vai lá com a gaze. Aí perdi até a vontade de comer depois disso tudo. Né? Então, assim, a gente faz antes, come, se precisar, a gente vai fazer depois, não só para tirar saliva, mas depois para tirar o restinho de comida que fica, para poder garantir que tenha segurança nessa deglutição aí. E a postura faz toda a diferença, né? Principalmente a postura de pescoço. Assim, alimentar deitado é uma péssima opção, alimentar com a cabeça para cima também é muito ruim, mas, às vezes, por falta de sustentação de pescoço, eu vejo um monte de ajuste que é esse, é levantar a cabeça e dar a comida assim. Quando a gente engole com essa extensão cervical, é muito difícil. Né? E eu sempre proponho, olha para o teto e engole. Nossa, é muito difícil. Pensa expor isso ou propor isso, é muito ruim. Então, tentar ajustar. E aí o pessoal da Físio, o pessoal da TO vai ajudar muito a gente nessa questão da postura, de achar uma postura boa de pescoço, nem que às vezes a gente tenha que dar um apoio. Eu já vi pessoas amarrando mesmo um lenço, alguma coisa, para manter a cabeça, porque senão ela caía e ficava muito difícil, para que a pessoa consiga comer melhor, porque essa postura vai fazer diferença, sim. Né? E os utensílios também. É melhor no canudo, é melhor no copo, é melhor o garfo, a colher. Às vezes a gente muda uma
coisinha, mudou um utensílio. Pronto, já fez toda a diferença. O que eu sempre proponho? Vamos fazer um diário de engasgos, porque a pergunta número 1 é, estou engasgando. Tá bem, com o quê? E depois, quantas vezes na semana? Ah, não tenho a menor ideia. Então, tá bom. Então, a partir dessa semana, a gente vai fazer um diário. Quando engasgar, você vai me dizer o que é que você estava comendo. Né? Então, marcou lá o dia, marcou o horário. O que você estava comendo e que postura você estava. Ah, vou ter que fazer isso para sempre? Não, a gente vai fazer por uma semana. Só para que a gente consiga entender, estou engasgando com o quê? Então, por exemplo, já teve vezes de depois do diário a gente entender que os engasgos aconteciam sempre meia hora depois da refeição. Não eram durante a refeição, mas era depois. Por quê? Por causa de restinho que ficava. Aí, a hora que a gente intensificou essa faxina de boca depois, pararam os engasgos. Então, fazendo esse diário, a gente consegue enxergar quem é o vilão da história e aí a gente consegue usar a arma certa para barrar isso. O que a gente vai fazer para minimizar tudo que de alteração nessa deglutição? Vai fazer exercício, então aquele monte de exercício de careta que a gente faz de lábio, língua, bochecha, boca aberta, boca para fora, língua, e as pessoas falam, nossa, eu vou ficar fazendo isso na frente dos outros, né? Pode fazer no cantinho, pode fazer reservado, está tudo certo, mas o que a gente quer é movimentar essa musculatura, para não deixar parado. Tá? Junto com isso, o pessoal da física está lá fazendo vários exercícios respiratórios, porque se a gente prestar atenção, na hora que a gente engole, a gente para de respirar por 1 segundo, não é? Aquele 1 segundinho que parou de respirar, se eu não tenho um trabalho respiratório associado a isso, eu posso ter esse cansaço ou essa incoordenação. Então, eu tenho que ter as duas coisas. Vou trabalhar na postura, a gente vai mexer na consistência, vai mexer nos utensílios e na questão do ambiente também, porque isso acontece muito. Adriana, eu me canso ou eu me engasgo sempre que tem muita gente na mesa. Ou então, a hora que alguém vai contar aquela piadinha na mesa, a hora que eu vou dar risada, pronto. Ou eu não preciso nem tentar falar ou rir, só de ouvir barulho, já não dá certo. Então, o ambiente ele também vai ter que ser controlado. Nem que a gente coma num ambiente mais reservado e depois a gente sente à mesa para fazer parte da bagunça, e da conversa e da piada, sim, mas sem a comida na boca, né, o que seria melhor. Então, às vezes, observar que a gente mexeu na comida, mexeu na postura e ele continua engasgando, o que está acontecendo? Às vezes é o ambiente, e a gente não está se dando conta disso. A gente já viu um senhor, por exemplo, que ele engasgava sempre à noite. Nunca era, depois de fazer o diário, nunca era de manhã, nunca era na hora do almoço, nunca era tarde. Eu falei, não, então não é consistência isso. Pode ser cansaço, vai ver que à noite ele está mais cansado. Não, à noite era a hora que a televisão ficava ligada em casa. E aí, não ficava na frente da televisão, mas ficava ali no cantinho. Mas o fato dele distrair com a notícia, ele já tirava a atenção da deglutição. Era só isso. Pronto, então, comer. Você desliga a TV, depois você vai lá e assiste a novela, assiste o jornal, assiste o que você quiser. Mas, às vezes, um ajuste pequeno faz toda a diferença. Para isso, a gente tem que entender com quem está brigando. Em alguns momentos, a possibilidade de comer pela boca é muito difícil mesmo, tem muito gasto energético, ou coloca esse pulmão muito em risco, é hora da gente pensar num plano B. O plano B vai ser um jeito da comida entrar no meu corpo sem que tenha que passar pela boca. Pode ser pela gastro, ou pode ser uma sonda nasointeral, dependendo de um caso ou de outro, do que a equipe avaliar que vai ser melhor naquele caso. Eu sei que sempre que a gente chega com essa novidade ou com essa notícia, as pessoas olham para a gente querendo atirar a gente pela janela, né? Dizendo, o que eu vim fazer aqui? Para você me falar isso, eu queria que vocês entendessem que essas indicações têm sido cada vez mais precoces. Antes, a gente esperava não ter nenhuma possibilidade de comer pela boca para depois pensar na sonda. Mas, até aí, a pessoa já tinha perdido. Ela já tinha perdido peso, ela já tinha perdido nutriente, ela já estava mais fraca. E hoje, o que a gente tem feito? Tem feito uma indicação antes de precisar, para justamente não ter essas perdas. Então, não se assustem na hora que a equipe, porventura, comentar ou indicar. Existe um critério, o critério tem sido esse mesmo, de preservar. Não deixa ter a perda para depois a gente conseguir ter aí uma manutenção muito melhor. E o grande medo, a grande pergunta é, tá bom, eu vou pôr essa sonda, mas e aí, eu não vou mais sentir o gosto de nada? Colocando desse jeito precoce, a gente consegue fazer a via mista. Eu consigo fazer a alimentação que o meu corpo precisa por aqui e aquilo que eu gosto pela boca, sem o compromisso de ter que nutrir. Então, aqui é a parte boa, do sabor, da consistência, daquilo que é possível. E aqui o que o corpo precisar. Com a garantia de dizer assim, um dia eu estou mais cansado. Nossa, aquele dia eu estou muito cansado.
não estou com vontade de comer pela boca. Ok, o seu corpo não vai perder por causa disso, porque aí a gente repõe e passa tudo pela gastro ou pela sonda. Então, ela é uma possibilidade desse corpo não ter perdas. Essa indicação, ela sempre vai passar pelas 3 áreas que vocês vão ouvir aqui. Ouviram o Eduardo, estão me ouvindo, e daqui a pouco a nutrição. Cada um vai ter um critério diferente. Então, às vezes, o critério ele é fonoaudiológico, é dizer assim, a deglutição está muito complicada. E o Eduardo pode falar assim, mas a respiração está ótima. Ok, mas se a deglutição está muito complicada, já é um critério. Se ele teve muita perda de peso, e a gente está falando de um critério nutricional, embora ele esteja muito bem das outras 2 áreas, teve essa perda acentuada que não se corrigiu com suplemento, a gente vai pensar também na via alternativa, só para pensar que eu não preciso dos 3 critérios juntos. Um ou outro, os outros todos acatam, porque o que a gente não pode ter essa perda. O Du falou muito de saliva, eu vou te falar que me incomodou aquela foto da saliva, pensando que não é assim, aquela coisa saindo, e não era água, era saliva, né? Aquela coisa mais grossa, mais gosmenta. Mas é real, assim, às vezes começa com aquela coisa muito discretinha no canto, aí depois vai, só quando eu vou abrir a boca para falar que ela escorre, e às vezes escorre muito mesmo, de eu ter que precisar de paninho o tempo todo para secar. Bem, eu preciso pensar aqui em várias coisas. Eu tenho um monte de glândula que produz essas salivas. E várias vezes a gente vai pedir ajuda para os nossos colegas da medicina, pedindo um remedinho para ajudar a secar aquilo. Mas antes de pedir esse remedinho, o que eu vou sugerir? De novo, o diário. Percebendo que o diário vai ser importante aqui na nossa vida, pelo menos por uma semana também. Qual é a hora em que você fica mais salivento? Tem gente que diz assim, a hora que eu acordo. Quando eu acordo é a hora impossível, eu estou com muita saliva. Depois, ao longo do dia, eu fico bem. Tem gente que diz, eu só aumento saliva depois que eu como. Nossa, aí fica impossível. Mas depois eu fico bem. Tem gente que diz, eu fico 24 horas do dia com muita saliva. Tem gente que diz, eu fico com saliva o dia todo, mas à noite a boca seca, porque à noite eu uso o BIPAP, e o BIPAP ajuda a secar a minha boca. Ao contrário, à noite a minha boca fica seca até demais. Por que a gente precisa disso? Porque tem remédios que vão secar a saliva por algum período curto, tem remédios que vão secar a saliva do dia inteiro. Se você é essa pessoa que reclamou da saliva só depois da refeição, ele é bem pontual, e o médico te dá um remédio que vai secar o dia inteiro, você vai ficar com outro problema, que agora chama boca seca. Então, assim, a boca seca incomoda tanto quanto a boca saliventa. Por isso, o diário, por isso a gente entender qual é o comportamento da sua saliva, para a gente entender qual é a melhor terapêutica. Mas eu também devo dizer para vocês que a saliva ela é temperamental. Eu digo que ela tem personalidade própria, porque, assim, às vezes, do nada, ela transborda. Às vezes eu estou feliz, ela está aumentada. Às vezes eu fiquei triste, ela aumentou. Às vezes eu fiquei com raiva e ela aumentou. Então, ela não tem muito parâmetro fixo. Ela é muito instável, muito volúvel. E aí a gente vai precisar pensar com carinho nas medidas para poder tirar esse desconforto. O que eu tenho que pensar na saliva é que eu tenho que tirar daqui. Por quê? Porque escorrer é muito ruim, fica sujando a roupa, fica um desconforto horroroso. E se ela escorre para frente, eu ainda estou mais feliz. O problema é se ela escorre para trás e eu me engasgo com a saliva. Aí a gente ganha um outro problema, né, que é arriscado também. E, de qualquer forma, um acúmulo muito grande de saliva ou de secreção aumenta a chance dessa pessoa infectar. Não vou correr esse risco. Então, sempre que ele tiver com acúmulo de saliva ou secreção, remover. O Du deu umas opções de aspirar, de limpeza com gás, de fazer aquelas bonecas. Então, assim, a gente vai tentar sempre tirar isso para não ficar muito tempo lá. Algumas pessoas falam que se mordem, sem querer, às vezes à noite, às vezes enquanto está mastigando, morde o cantinho do lábio, morde a bochecha, morde a língua. Isso é um desconforto horroroso. Sim, e depois que eu mordo um pedacinho da minha boca, todas as outras vezes parece que eu vou enroscar sempre nesse pedacinho. É impressionante aquela coisa como atrai. E aí, de novo, a segunda mordida foi em cima do mesmo lugar. Puxa vida, por que eu estou me mordendo tanto? É involuntário. É um jeito do corpo tentar te ajudar. É um jeito torto, mas ele está pensando que se você tem fraqueza muscular, ele está dando uma carga extra de contração para te ajudar, mas ele não ajuda porque não é uma contração funcional, ela é uma contração rápida e forte que vem sem nenhum controle. Acontece por causa dessa história da espasticidade, que o doutor falou também que pode acontecer nos braços e nas pernas, de ficar um pouco mais espástico, um pouco mais duro esse músculo. Às vezes acontece com esse músculo da mastigação.
E aí, uma das coisas que ajudam bastante é a gente fazer com o dedo em pinça uma massagem que vai pegar não essa parte molinha da bochecha, mas essa parte aqui de trás. Então, o dedo por dentro e por fora, e a gente vai ver que, manipulando esse músculo, ele é um músculo chato, porque ele é dolorido. É ele quem faz toda a mastigação, é nele onde as pessoas acumulam muita tensão. Quem tem bruxismo, quem fica apertando os dentes. Isso aqui deve ser, assim, muito duro. Dar lá um carinho para ele, fazer bastante alongamento com ele, para ver se ele consegue minimizar um pouco essas mordidas e esse desconforto todo. Será que é possível perder o paladar? Algumas pessoas têm me falado de alterações no gosto das coisas. Às vezes, a alteração no gosto pode ser por causa da saburra, que é aquela camada branca que fica em cima da língua. E aí, às vezes, acumula tanta dessa camada que chega a ficar amarelada, escura, faz crosta. A sugestão é, não deixem. Limpa. Escova de dente, na própria escovação, a gente tenta tirar. Uma coisa que ajuda bastante é a solução de bicarbonato. Colocar um pouquinho de água, uma colherinha de café de bicarbonato e passar com uma gaze. Não vai sair no primeiro dia, mas ao longo de alguns dias vocês vão ver que aquela língua vai ficando mais rosada, mais avermelhada. E aqui, na verdade, pensa que é um lugar perfeito para qualquer bichinho se instalar. Um lugar quente e úmido. Gente, é tudo de bom. Um paraíso para qualquer bactéria. É onde elas querem morar, um palácio isso. Então, isso aqui vale a pena tirar. Em alguns casos, faz uma crosta tão grossa que, às vezes, as pessoas tentam puxar e sangram a língua, porque está tão aderida na língua. Então, assim, se tiver uma camada muito grossa, não tenta puxar. Vai umedecendo e amolecendo, que, ao longo de alguns dias, aquilo vai saindo. Mas tem que ser aquele trabalho de formiguinha. Tem gente que diz assim, mas eu tirei ontem e hoje já está assim de novo. Pois é, assim de novo. A gente vai ter que fazer de novo, de novo, de novo. Por isso que a ideia de aproveitar as escovações. Como elas vão acontecer todos os dias, a gente já aproveita esse momento para também tirar essa saburra. Tem gente que gosta de fazer com escova, tem gente que gosta de fazer com a gaze, tem gente que gosta de fazer com aqueles limpadores de língua. A gosto do freguês, tanto faz, tá? O jeito que vocês se adaptarem melhor. Tem gente que tem ânsia de vômito quando é outra pessoa fazendo, mas tem gente que se adapta bem se é a própria pessoa fazendo nela, assim, tem menos ânsia. Acho que a gente mexendo na gente acaba tendo menos ânsia do que o outro. Vão fazendo uns ajustes. Às vezes uma moça pegou uma escova de criança, porque era aquela superfície menor dava menos ânsia do que aquela escova de adulto, que era maior. Então, a gente vai fazendo esse ajuste, porque também deixar a pessoa com ânsia de vômito o tempo todo aí é judiar muito. Né? Assim, aí a gente também não está colaborando demais. De uma forma geral, nessa oralidade, que é a nossa comunicação, a gente vai precisar de 3 coisas: voz, fala e a respiração. Vai ser um combinado aí. E para que a gente consiga falar, para que eu consiga dizer o tempo todo, e daqui a pouco vocês falando junto, a gente precisa de tudo isso funcionando ao mesmo tempo. Eu preciso saber o que eu quero falar, eu preciso coordenar, programar esse movimento, executar o movimento, a respiração tem que estar associada, porque senão ela vai ficar toda bagunçada aqui, a voz tem que acontecer simultaneamente à fala, e eu tenho que ter pausa para respirar, eu tenho que ter... Então, assim, é muita coisa, é muita engrenagem funcionando junto, que é o que a gente vai pensar uma por uma. Quando a minha voz fica fraca, fica diferente. A minha voz é isso aqui, ó, gente, isso aqui é a prega vocal, que a gente chama das cordas vocais, na verdade é só esse musculinho que fica aqui atrás do nosso gogó. Então, se a gente pegar o ponto mais proeminente aqui, que é o gogó, mais ou menos na altura dele é onde está a nossa prega vocal. É ela responsável pela voz. Então, quando a gente fica rouco, é ela que não está andando muito bem. E aí a gente vai perguntar assim, o que aconteceu com ela? Ela está mais fraca. Eu falo mais baixinho agora. Antes eu falava mais alto, agora a minha voz só sai assim, bem baixinha. Bom, então a gente vai ter que pedir ajuda para a respiração. Se ela está saindo tão baixinha assim, é porque eu não tenho volume de ar naquele pulmão. A Adriana, não, ela está saindo fanhosa, ela não era nasalada desse jeito, agora ela está tão nasalada que está me incomodando tanto. Bom, então agora o nosso problema não é mais aqui embaixo, é um músculo que tem aqui em cima, chamado véu, que deixa... Pensa que esse músculo aqui, quando contrai, ele teria que fechar esse espaço aqui para o ar sair todo pela boca. E aí, se ele não contrai, se ele não fecha isso, uma parte do ar sai pelo nariz. E é o que dá essa característica do fanhoso, do hipernasal. E aí vai a fono tentar fazer alguns exercícios justamente para esse músculo aqui, para a gente conseguir ajudar a ele não cair de vez, né? Não ter uma sensação tão ruim assim. Essa é a prega. Então, aqui a câmera está filmando, a câmera entrou pelo nariz, agora ela está filmando de cima para baixo.
Então, aqui está a prega, e aqui para baixo, ó, é a traqueia que vai levar lá para o pulmão. Então, essa aqui, quando a gente está respirando, ela está assim aberta, porque o ar tem que passar. Quando a gente fala, ela fecha para o ar passar num espaço mais estreito que faz essa vibração, que é a nossa voz. Então, vocês vão ver vários exercícios que a gente faz aqui, que nem aqueles de zzz, que é para tentar fechar essa prega, dar uma vibração para ela, sustentar um pouquinho. Faz junto com o trabalho de respiração. Então, às vezes, você vai falar, nossa, eu vou ficar fazendo esse som, para quê? Agora, vocês sabem, é para esse músculo, para a gente poder manter essa voz bonita aí por mais tempo. Eu tenho, então, as duas coisas. Eu tenho quem produz, eu tenho essa ressonância, que é aquilo que a gente estava falando da hipernasalidade. Mas, às vezes, o meu problema não é na voz, o meu problema é na boca. Eu vou falar a palavra e aí eu vou arara e esse R não sai. Sai um arara. E isso tudo vai fazer com que as pessoas não me entendam direito. Mas agora a gente está falando de estruturas de boca e garganta que não estão funcionando muito bem, que elas estão com uma fraqueza, e, de novo, vai lá toda a questão dos exercícios para manter. Essa alteração de fala e de voz pode gerar uma situação que as pessoas não entenderem. As pessoas não me entenderem, pode ser pela minha dificuldade, mas pode ser por uma série de outras coisas. O ambiente barulhento, o interesse, a atenção, né? Assim, eu tenho outras questões envolvidas. Lembrar que eu tenho um tanto que eu falo pelas palavras e um tanto que eu estou falando pelos gestos, pela expressão, pelo olhar. E como é que a gente consegue melhorar essa comunicação? De algumas formas, mas eu tenho que possibilitar algum jeito da pessoa se comunicar. Nem que seja piscando, nem que seja um gesto do dedo, nem que seja de alguma forma. Tudo bem? Então, vou passar rápido algumas formas que podem ser sistemas computadorizados, que são mais caros, mas alguns até gratuitos, mas que requerem uma interface aí com o computador, e uns sistemas que não tão elaborados, mas que eles são bastante funcionais e, no dia a dia, todos eles vão muito bem. A ideia é a gente pensar em qualidade de vida. Quando a gente pensa nisso, tem que pensar em outras coisas também. Não é só a ausência de fala, mas é o quanto que a pessoa quer, pode, consegue, até elaborar a mensagem. Tá? Pode ser pela escrita, pode ser pranchas de comunicação com letras, colunas e linhas em que eu posso setorizar. Essas letras e colunas podem estar dispostas de qualquer outra maneira, contanto que facilitem o meu trabalho. Aqui eu estou apostando num olhar, então eu olho para cima, eu sei que eu estou nessas letras e assim por diante. Pode ser uma distribuição como é do teclado, que era, né, como é a disposição de letras do teclado. Pode ser uma disposição baseada em estudo linguístico, pensando em frequência de fonema. Pode ser que eu só consiga apontar com o meu pé. Sim, eu posso ter palavras inteiras, como posso ter letras. E aí aqui eu vou apontando. Pode ser que eu consiga fazer como batalha naval. Eu indico qual é a coluna, qual é a linha, e eu sei que é a letra T que eu quero dizer. Então, possibilidades. Pode ser que eu queira frases já inteiras, porque me facilitam, em vez de ficar falando palavra por palavra. Pode ser que eu precise de um sistema que é bem interessante, que se baseie em cores e quadros, em que eu vou falar, sinalizar a cor de fundo e a cor da letra, para conseguir chegar em cada uma das letras. Para isso, eu vou precisar sempre de 2 gestos para selecionar cada letra. Isso otimiza um pouco a nossa comunicação. Pode ser um sistema mais computadorizado, mais elaborado, alguns teclados adaptados, alguns mouses adaptados para eu acessar aqueles teclados virtuais do Windows. Pode ser um falador que eu posso fazer por varredura essa escolha de letras. Esse é um Microfênix, ele é gratuito, você consegue baixar no seu computador. O Câmera Mouse também é gratuito, aqui está o site dele, que você consegue usar um ponto do seu rosto como mouse. Eu não tenho mais movimentos na mão, mas se eu consigo estabelecer no rosto algum ponto, eu consigo fazer esse movimento. Pode ter um que se baseia em movimento dos olhos. De qualquer maneira, eu preciso me fazer compreender. Essa é a ideia de qualquer sistema de comunicação que a gente tem. Cuidados. Todos vão falar, e todos já falaram sobre a fadiga, tá? E o cuidado disso, não deixar isso acontecer. Sobre essa queima extra de energia que essa doença ocasiona. Então, mesmo parado, a gente está gastando muito mais energia. E sobre essa questão da fadiga do pensar, que é uma coisa que a gente vai ter que prestar bastante atenção. Mas pensar cansa? E muito. Só que aqui, no nosso caso, na doença do neurônio motor, cansa não só a mente, mas vai impactar no músculo também. E eu vou ter que prestar atenção nisso.
Tudo bem? Equilíbrio entre todas as coisas para que a gente mantenha essa atividade sempre presente. Obrigada, gente.